Olá, aqui é o Judeu Ateu E aqui é o Estranho, e este é o Mangá ao Quadrado. Vamos lá. com uma animação pra compensar o anterior, é isso? Exatamente. Estamos aqui estranho no 54º Mangá ao Quadrado, é isso? É, que 45º, né? Ah, é, porque, puta, foi dobrado o último, agora fudeu a minha cabeça esse negócio. É, a gente tá perdidaço. Quero ver com a contagem do Mangá ao Quadrado semanal. Acho que a gente vai ter que mudar a lógica da contagem, mas... Essa semana, diferentemente de todas as outras semanas, a gente vai falar sobre mangás. Olha que incrível. Vamos falar sobre mangás, cara. Pela primeira vez nesse podcast. Mas é sério, a gente vai falar sobre mangás, né? Tipo, por que mangás? Por que mangás? Por que a gente fala sobre essa mídia? Por que a gente lê tanto essa mídia? O que é essa mídia? O que os mangás podem oferecer pra gente que a gente não consegue em outros lugares? E que outros lugares que oferecem coisas que o mangá não consegue, né? Que o mangá não consegue oferecer pra gente. Sim, olha aí. Quando eu tava pensando nesse episódio, eu lembrei bastante do que o Kitsune disse aqui uma vez, e foi algo que eu levei pra minha vida, né? Tipo, acho que eu sempre agi dessa forma, mas nunca tão bem parafraseada, de que as pessoas deviam parar de pedir bons mangás, bons filmes, e deviam, tipo, ir atrás de boas histórias, né? Independente da mídia que você tá procurando, né? Só queira boas histórias. Certo. E você acha que você vai bastante atrás de boas histórias, independente da mídia? Você se considera uma pessoa multimediática, Estranho? Olha, eu diria que sim, viu? Porque eu leio livros com frequência, esse ano eu já li alguns, vejo filmes com frequência, embora esse ano eu tenha pisado no freio, nos anos anteriores eu vi bastante filme. Eu diminui porque por causa que eu tô tendo aula na pós de sábado, e aí sábado era o melhor dia pra ver filme, né? Mas... fora isso, eu ainda vejo filmes, eu ainda leio livros, basicamente as mídias que eu acompanho. Eu tô vendo um anime aí por causa da corrente de reviews. Ah, puta que merda. Devagar e sempre. E eu diria que eu sou multimediático. E você, Judeu? Eu diria que sim. Eu tô meio parado, tem acho que 1 ano e meio já com livros, culpa minha. Mas eu tento bastante atrás de filmes. Eu me considero um hipster inicial de música. Tento ir bastante atrás de música. Música é uma mídia. Música é uma mídia, não podemos esquecer. Eu acho que sim. Tirando o mangá, se tem alguma mídia. Porque a gente é hipster de mangá, né? Eu já me sinto confortável em falar isso. Eu manjo mais do que a maioria de mangás, pelo menos aqui no Brasil. Não, eu não sei. Eu consigo concordar com isso. Somos hipsters de mangá já. Eu me sinto confortável em falar isso. Tem alguma outra mídia que você explora assim, tanto a fundo quanto os mangás? Então, acho que não. Com filmes eu tive uma época que eu tava começando a ver tudo, aqueles clássicos que todo mundo fala, mas ninguém assiste, sabe? Teve uma época que eu fui correndo atrás de vários, né? Que foi quando, sei lá, eu vi Cidadão Kane. Quase ninguém viu Cidadão Kane. Todo mundo fala, Cidadão Kane. Eu nunca vi. Mas eu vi. Eu fui atrás, eu achava interessante. Só que eu pisei um pouco no freio também disso. Eu acabei vindo mais só para as coisas que eu realmente tinha algum interesse em ir atrás. E acho que acabou virando assim com o mangá também, sabe? Acho que no final eu acabei filtrando tudo na vida. Esse negócio de ficar caçando coisa obscura, na verdade... faz um pouco, mas não é tanto. Você é o hipster das músicas, como você já disse também, né? Hoje em dia eu tento ir bastante atrás de música, porque é uma mídia acho que até é uma mídia bem diferente dos mangás. Eu, tipo, pego outras coisas totalmente diferentes nessas mídias. Eu acho que a mídia é um pouco... A música é um pouco... acaba ficando bem diferente do caso de, sei lá, filme, livro, séries e... mangás, quadrinhos, que é porque as outras são meio que narrativas, né? Enquanto a música não necessariamente é uma narrativa, né?
Ou não sei. Você quer discutir o papel da música como arte? Não, a gente pula isso, mas eu concordo com você. Acho que a música tá, tipo, muito mais pra uma, sei lá, uma galeria de arte. Tipo, o mangá é pro filme e pro livro, o que a música é pra uma galeria de arte. Mais ou menos isso pra mim, sabe? Tipo, é uma mídia muito mais de abstrações e tal. Certo. Tá, isso eu pra mim, pelo menos. Mas, de qualquer jeito, vamos tentar pelo menos responder a primeira pergunta aqui, que é: por que falamos de mangás? Por que o podcast Mangá ao Quadrado existe? Não no Por que não é o música ao quadrado, filme ao quadrado? Porque a gente não resolveu falar de outras coisas, né? Acho que, de uma forma justa, uma primeira justificativa simples é porque se fala pouco. Pode ser? É uma mídia que não tem tanto comentário quanto poderia ter. Eu consigo concordar, principalmente porque eu acho que uma das coisas que meio que me deu uma desacelerada com filmes foi justamente porque tem muita gente falando, tem muita gente viciada nisso, não sei. E aí tem muito conteúdo produzido. E tem aquela coisa, sabe? Tipo, tem muita gente que sabe mais que eu. É difícil correr atrás, né? Pra você ficar tão bem quanto ela. Eu acho que eu concordo. Eu não pensei tanto por esse lado, mas acho que um pouco também. Mangás eu já me sinto um floquinho de neve especial, sabe? Eu manjo de mangá, sabe? Um pouquinho. Mas isso aí é só pelo papel de você se sentir bem com o conhecimento adquirido. Mas com absorver a mídia, eu acho que com o filme, na verdade, com produzir conteúdo sobre a mídia, né? Eu acho que com o filme tá muito bem servido. Livro eu tô vendo recentemente que tem bastante, mas bastante mesmo. Existe tipo uma blogosfera literária. De livro grande até. Que ele é tipo a blogosfera dos animes e dos mangás, que tipo, a galera meio que todo mundo se conhece ali, só que eles são muito maiores, né? Eles se separam em grupinhos e tal. É interessante, é bem amplo mesmo. E mangá, mas aí tem anime também, né, Judeu? Ou você acha que mangá ainda tá mais desfavorecido que o anime? Pra mim, mangá ainda tá tá bem mais favorecido que o anime ainda hoje em dia. Será que não? Então, em produção de conteúdo eu já não tenho certeza. Eu acho que talvez em público, eu acho que sim. O mangá ainda tem menos pessoas que leem o mangá do que assistem um anime. Principalmente se você considerar que as pessoas que só estão lendo o mangá porque é do anime, né? Então, tem esse grupo aí, é um grupo existente que converge as duas, mas eu acho que, tipo, de exclusividade dos dois, a exclusividade do anime ainda é monstruosamente maior do que a exclusividade nos mangás, por exemplo. Eu concordo, mas eu acho que tá começando a inverter o negócio, viu? Já tá um bom tempo que eu tô vendo, tem cada vez mais gente indo pros mangás. Olha, quase eu soltei aqui pro lado dos mangás. Que horror, cara. Eu fosse um versus aqui, né? Mas eu acho que... Eu não tenho tanta certeza. Eu não sou tão otimista assim. Eu acho que cresce o público dos mangás, mas o público de animes ainda existe. Também. Não, eu acho que não cresce tanto. Eu tô chutando aqui. Eu tenho a impressão que não chega tanta gente nova no mundo de animes. Não sei, né? Falam tanto que renova sempre o público em eventos. Talvez venha e eu que não tô vendo. Acho que tem muita gente que... A maioria das pessoas que chegam no mangá chegam pelos animes, né? Eu sinto isso pelo menos. Mas, tipo, o pessoal tende a ficar mais tempo nos mangás do que tende a ficar mais tempo nos animes, tá entendendo? Tá. Então o pessoal faz a transição, mas continua aqui. E o pessoal que ficar só lá vai embora depois de um tempo. E uma coisa que eu tô vendo legal de recente é que muita gente tá vindo de quadrinhos pra mangá, né? Porque tá percebendo que não é tão diferente assim uma coisa da outra. E aí tem uma galera fazendo esse caminho, que eu acho muito bacana também. Eu tenho visto bastante realmente. Gantz, né? Tinha muita gente de quadrinhos indo ler Gantz uma época. E agora com Monster 20th Century Boys é o momento dessa galera de comics um pouco mais adulto começar a ver que o mangá tem esse caminho também, né? Então, acho bacana. Pode ser que esteja num caminho bom. Mas aí a gente tá falando do papel, né? Tipo, que vai além do que representa a linguagem da mídia, né? Tipo, é um papel de público. Porque mangás em relação a outras em termos de público. Mas eu acho que eu consigo pensar em razões da linguagem da mídia pra eu sentir o maior interesse por mangás, por exemplo. Tipo, coisas que o mangás te oferecem que você não consegue em outros lugares, né?
Pode-se dizer que sim. Eu acho que o primeiro deles é o Controle, que eu sou uma pessoa muito metida a controlar tudo, sabe? Controladora, uma pessoa controladora. Pode falar. Mais ou menos. Eu gosto de me sentir no comando, sabe? Tipo, das decisões da minha vida. E uma das decisões da minha vida é num ritmo, por exemplo, de leitura. Então, o livro proporciona isso, mas o mangá também proporciona isso, né? Diferentemente de uma série. Filme eu consigo me dar bem, mas com série / anime, né? Que é o mesmo formato. Chamo de série e anime também, porque é o mesmo formato, né? Formato mas como assim? Filme você se dá bem no sentido que, tipo, é só 1h30 e acabou? É isso mesmo. Eu consigo aceitar esse negócio do ritmo, mas, tipo, com a série e anime eu sou muito complicado. E aí no mangá eu tenho esse controle, e eu fico feliz assim. Pra mim é uma vantagem, pra mim, Guilherme Estranho, é uma vantagem ter esse controle. Eu concordo, eu também anotei aqui, uma das coisas eu anotei ritmo aqui. Eu concordo, e acho que talvez, pra mim, pelo menos, mangás ainda mais do que livro, às vezes, também. Porque eu consigo parar um mangá no meio do capítulo, às vezes, muito mais fácil do que eu pararia um livro no meio do capítulo. Sim. Porque é difícil voltar à leitura, né? Mas voltar à leitura do mangá é muito fácil. E no mangá, quadrinho de forma geral, tem aquela coisa que dá pra você parar e contemplar um frame, né? Um quadro. Uma coisa que no livro não dá, porque tipo, você não vai ficar parado lendo a mesma frase 1000 vezes. E no filme você não pode ficar pausando o filme toda hora pra ficar contemplando o negócio. Olha que cena bonita, né? A cena passou já, você já tá na próxima. Com certeza. Agora no mangá você tem esse... Você parar na imagem, né? Aquela coisa que a gente falou do pacing, pode ser causado intencionalmente pelo autor, mas é uma decisão sua. Quanto tempo você vai ficar parado ali contemplando aquele quadro que ele fez, aquela página, aquela cena específica, né? Um exemplo simples disso aí são aquelas páginas coloridas de One Piece, né? Que tipo, tem gente que bate o olho, vê legal, passa pra próxima página, mas eu, por exemplo, sou uma das pessoas que gosta muito de ficar vendo o que cada personagem tá fazendo, os detalhes da página, né? Ver toda a composição, quem é quem, onde tá quem. Que outras coisas. Pra mim foi meio difícil esse papo, porque eu não consegui pensar em muita coisa que o mangá me dá essencialmente só por ele. Eu anotei pacing aqui também, mas ritmo, na verdade. Mas o que você anotou aí? Fala aí. Então, eu acho que, além do ritmo, que eu sou uma pessoa muito controladora, o que eu sou também é uma pessoa muito empolgada com alguns tipos de inovações. E eu acho que o argumento de ouro para determinar o meu gosto particular sobre mangás e achar essa mídia, no mangá e quadrinho, achar essa mídia tão interessante, é que a gente tá vendo ser construída essa forma de arte. Porque eu consigo pensar em, sei lá, livros. Formato de livro, prosa, poesia, tipo de narrativa. Temos aí séculos de produção literária e tipo, quase tudo que dá para ser feito em termos de estrutura, de inovação, já foi feito, né? É difícil você pensar numa coisa nova que pode ser inovada com a escrita. Não que isso seja um problema, né? Porque o que é importante é a história. Mas no formato em si, a linguagem, ela tá meio estagnada. O cinema, hora ou outra, surge com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas o formato já tá mais ou menos definido também, né? Tipo, o que muda, sei lá, é o tamanho da tela, o que muda, sei lá, a terceira dimensão não é bem uma inovação, porque já é uma coisa antiga. Mas assim, filmes ainda um pouquinho mais do que livros, né? De vez em quando eu consigo ver algum diretor que usa alguns takes bem diferentes, ou até mesmo efeitos gráficos, né? É uma coisa que inova a cada ano. Então, o filme ele ainda tem uma pequena evolução, então ainda dá pra você pegar tipo uma novidade, uma forma nova de se aproveitar a linguagem. E eu acho que o quadrinho, de uma forma geral, e aí o mangá incluso, ele tá com uma linguagem que ela é recente, né? Ela se estabeleceu há menos de um século. Então, ainda há muita gente experimentando, vendo quais são os limites dessa mídia. É difícil até dizer qual que é o limite, né? Quando você chega mais próximo de uma imagem só, ou mais próximo de textos com figuras, você não consegue determinar se é um quadrinho, se é um livro ilustrado, se é uma pintura. Tirando essas bordas, eu diria que dentro da mídia como um todo, né, tipo a arte sequencial, quadrinhos de sequência, com balões, bababá, ainda há muito a ser explorado. Sim, vira e mexe.
poxa, eu já li bastante mangá, já li bastante quadrinhos também, e vira e mexe, eu olho pro negócio e falo, porra, eu nunca vi isso aqui antes. Eu nunca vi isso aqui antes. É incrível, né? E sabe um exemplo que a gente fala, mas se você for parar pra pensar, cara, é uma inovação do caceta. Pum Pum. Ah, eu acabei de pensar nisso. Em que mídia poderia existir Pum Pum? Nenhuma. Não tem uma outra mídia em que Pum Pum poderia existir e funcionar. Porque, tipo, num filme ia ficar ridículo. Numa animação, não sei se pegaria a mesma essência que pega no mangá. Então, o Pum Pum é um exemplo da exploração da linguagem do quadrinho que é do quadrinho. E é recente, cara. É de 5 anos agora, atrás, sei lá. Hoje, é de agora. Hoje a gente tá vendo o cara fazer isso. Sabe? Nossa, essa sensação de que a qualquer momento pode vir alguma coisa diferente, um tipo de narrativa um pouco diferente, um tipo de abordagem um pouco diferente, isso, sei lá, o mesmo Assassination Classroom, sabe? Não tem como você fazer um live action com aquele polvo de uma forma que ficaria, sei lá, bonita. Não, cara, com certeza, todo dia eu atualizo o Manga Updates com esperança de que hoje normalmente não vem, mas todo dia eu atualizo com esperança. Não, hoje pode vir algo totalmente diferente e muito bom, sabe? Todo dia. Tipo, eu não acompanho muito cinema, mas cinema é meio que nessa, talvez esse filme vai ser bom, sabe? Mas vai ser naquela. É nisso da linguagem, né? Tipo, qualidade, o filme vai ser bom, vai não ser, o mangá vai ser bom, vai não ser. Sim. Mas na inovação, na criação, na composição diferente. Isso eu fico tão mais empolgado com as possibilidades do quadrinho, de uma forma geral, que é o que acaba me chamando mais atenção. Por isso que eu acabo lendo mais mangás do que vendo filmes, por exemplo. Então, eu consegui me justificar pensando nisso. Eu vou roubar essa justificativa, né? Muito boa, cara. Eu sinto isso também, com certeza. Talvez não tão conscientemente assim. Mas esse negócio da inovação de você tá vivendo, a gente tá vivendo, cara. A mídia, colocando de um jeito um pouquinho mais cancerígeno, é a mídia da minha geração, sabe? Tipo, tá. A mídia da nossa geração é o GIF animado, mas... Então eu acho que essa pra mim é uma justificativa, eu acho que é a justificativa de ouro pelo que eu acabo me empolgando tanto com o quadrinho, sabe? Porque mesmo você, sei lá, procurando artigos acadêmicos, não tem poucos, ainda está surgindo estudos acadêmicos específicos para quadrinhos, ainda se está estabelecendo o mercado, e é uma mídia que já é respeitada, embora ainda não tão grande, e que só vai crescer daqui para frente. E tipo, eu tô nesse barco, eu quero estar nesse barco, não produzindo, eu quero estar nesse barco acompanhando essa mídia. E comentando, né? Analisando, com certeza, com certeza. Aliás, continuando essa linha de raciocínio de Pum Pum, você tipo, tem em mente mais algum outro mangá que dificilmente você consegue ver ele sendo transmitido para outras formas de mídia? É uma boa pergunta. Você tem algum aí na cabeça? Eu anotei aqui, mas eu acho que partes específicas, e por isso acaba sendo como um todo, Kokou no Hito. Certo. Tipo, eu consigo visionar um filme sobre, tipo, um cara que escala a montanha sozinho, mas não da forma... se perderia muitos simbolismos e formas como o autor aborda, né? Tipo, sei lá, aquela página dele se dividindo em dois. Num filme ia ficar estranho. Ou aquelas páginas aleatórias que é só a musculatura do cara... talvez agora pensando com Kokou no Hito não tanto assim. Dá pra fazer um bom filme de Kokou no Hito. Mais ou menos. Eu acho que se perderia algumas coisas que o autor gosta de trazer. Mas o que mais que você pensou aí? Ninguém nunca que leu, mas Dororedoro, pessoalmente é uma mídia que eu... Não dá. Dororedoro eu acho que por estilização, por jeito que a história é contada, muito difícil. Sei lá, mesmo o Onani Master Kurosawa, não dá pra fazer um anime disso. Eu tava pensando agora em Go-Go Monster. Eu sei que Preto e Branco teve anime, mas eu não tenho certeza se foi tão bem adaptado. Mas eu acho que Go-Go Monster... Foi muito bom. Foi bom? Foi bom, mas pegou a essência da história ou tipo, foi bom outra mídia, sabe? Tipo, foi bom de outro jeito?
É uma pergunta complicada, né? É uma pergunta complicada. Na maioria do filme, ele conseguiu pegar bem a essência da história, eu acho. Ah, que bom. É um filme muito bom, de verdade. Mas eu acho que Google Monster especificamente, ele trabalha um pouco mais de uma forma um pouco diferente, então eu acho que não. Blame, né? Apesar de parecer algo tão facilmente adaptável, é tão difícil, né? Uhum. Eu ouvi falar que tem um anime de Blame, sabia? Chegando aí, eu ouvi falar, mas... Não, um anime de Blame já existe. Ah, mas é aquele 3D CG porcão, né? Então eu nunca vi. Eu ouvi lendas por aí. Pra finalizar o papo, eu acho que seria bom a gente retornar pro nosso começo da discussão e determinar que a gente tá falando aqui por que a gente gosta de mangás, mas é bom lembrar que não é só mangás. Ah, sim. A gente tá falando de arte sequencial em geral, né? Não, mas não só isso. Tipo, a gente prefere quadrinhos, a gente fala sobre quadrinhos, mas a gente não vive só quadrinhos. E eu acho que é uma coisa importante de pontuar, até aproveitar e passar a mensagem que eu não sei se tem, mas eu imagino que existam muita gente no mundo, não sei se tem como ouvinte nosso, mas eu imagino que existe muita gente no mundo que se aliena em uma mídia e por isso acaba perdendo muita coisa. O filme tem o seu papel, o livro tem o seu papel, a música, que é um pouco mais diferente, tem o seu papel, o anime eu até concordo que tem o seu papel. E eu imagino que tem alguns animes por aí que sejam ótimos e, tipo, excelentes histórias. E que não é a mídia que tá determinando que, tipo, não vai ser bom, sabe? Tipo, não é quadrinho, então não é bom. Quadrinho é melhor, então quadrinho sempre vai ser melhor, sabe? Eu acho que é uma besteira se isolar dessa forma. Tem muita coisa que, sinceramente, eu nem tento conseguir em mangás, sabe? Tipo, a gente comentou sobre música, uma coisa que eu notei aqui é que eu não leio mangás tentando tirar grandes abstrações, tipo, eu usei essa palavra mesmo, porque eu escuto uma música e, tipo, às vezes cria um universo na minha cabeça, sabe? E eu faço uma análise pessoal minha sobre aquilo e começo a inventar um monte de coisa e sei lá, às vezes mangás eu só tô lá pra ler a história mesmo. Eu não busco criar universos quando eu leio mangás. Não sei exatamente essa ideia. É porque é aquilo que a gente falou no começo, né? Eu acho que acabam sendo mídias tão longe uma da outra que se aproxima de forma diferente, né? Porque, tipo, de certa forma o mangá já tem um universo dele criado, né? Você não precisa criar nada. A música, a pintura, por exemplo, é uma coisa que você cria um universo em volta delas, né? Sim, tipo, quadro, você pode imaginar tudo que tem naquele mundo daquele quadro. A música do mesmo jeito. Eu acho que aí eles afastam-se um pouco. E ambos são importantes, sabe? Você vê um quadro, você ouvir uma boa música, você achar o estilo de música que te agrada, achar as letras que te agradam. Por que o mangá quadrado é mangá ao quadrado? Pelo motivo que a gente falou, mas Judeu, Ateu e Estranho não são só mangás. Não, de forma alguma, de forma alguma. Então é uma outra coisa que eu queria deixar bem marcado, que é pra, tipo, a galera não vier achar que a gente é meio alienadão, né? Porque, pelo contrário, né? Pelo contrário. Por favor. É um bom papo até, tipo, o que você acha que você não tá conseguindo os mangás? Por exemplo, o que você vai tentar pegar num livro que você não vai tentar pegar no mangá? Material muito didático, por exemplo. Não no sentido de livro escolar, mas às vezes você consegue aprender coisas com livro muito mais fácil do que você aprende com mangá. Nem que seja, sei lá, lendo algum livro de Nietzsche, porque você quer ser pretencioso ou sim. qualquer coisa do tipo, sabe? Eu acabo lendo pouco desse tipo de livro, faz tempo que eu não leio. Eu acho que o que eu acabo procurando em qualquer tipo de mídia é o melhor que aquela mídia tem pra me oferecer, sendo ela. Então, tipo, existe um tipos de abordagem que só dá pra fazer em literatura, como por exemplo, sei lá, quem leu Game of Thrones, tem um personagem, é um personagem secundário, que ele sai de um núcleo do primeiro livro, e aí no segundo, terceiro livro ele volta em outro núcleo, só que na narrativa do livro você não sabe que é ele, porque o livro consegue esconder isso. Tipo, você não está vendo a pessoa, ele chama de outro nome, dá a descrição e a descrição é a mesma, mas você não sabe que é a mesma pessoa. E aí, por exemplo, a série não fez esse mistério, porque quando o personagem voltou, todo mundo olhou pra cara dele e falou, é o mesmo cara. Esse é o cara, esse. No livro é um segredo que é ele. Mas, tipo, quando o cara aparece, você fala, é o cara, né? E eu quero esse tipo de linguagem no livro. Assim como no mangá, eu quero o tipo de linguagem que eu consiga pegar no mangá. Sei lá, eu quero
uma abordagem que funciona no mangá. Então, eu acho que o que eu não procuro no mangá é algo que não é típico da mídia. Às vezes algo até mais objetivo, tipo, falando sobre mangá especificamente, eu não vou procurar, tipo, material regional, sabe? Tipo, não tem publicações nacionais de mangás, mas eu não vou conseguir achar muitas de qualidade, tá me entendendo? Tipo, eu não vou com histórias do Brasil nos mangás, sabe? Ah, tá. Se você tá querendo ver, tipo, folclore brasileiro no mangá. Não, tá, talvez não. Agora você fez parecer ficar ridículo, né? O Battle Shonen do Saci Pererê, né? Mas se eu quero ver um filme nacional, eu vou encontrar e de boa qualidade, sabe? Mas mangá talvez seja um pouco mais difícil. É porque é novo, né? E também não precisa ser necessariamente mangá. Pode ser a culpa não é da mídia como essência, né? Mas é como o mercado da mídia hoje. Como a mídia está hoje em dia, né? Tanto que eu também é muito difícil achar um material muito adulto, né? É meio difícil falar isso, mas mesmo os seinens mais maduros, assim, acabam tendo um apelo um pouquinho mais, não sei. Jovial? Talvez, jovial. Meio adolescente, assim, sabe? É difícil achar adulto de verdade. Você consegue achar muito adolescente. A gente que consegue extrair bastante, às vezes por própria eficiência dos autores, mas obras puramente adultas é um pouco mais difícil. Consegui pensar, tava pensando aqui em, sei lá, Drops of God, né? O Kamino Shizuko, que é um mangá de vinhos. Mas é uma abordagem meio shonen da história, se for parar pra pensar. Ele é bem adulto, mas ele tem um arzinho meio jovial, sabe? Mas é ok, consigo entender o seu questionamento. Minha crítica. A sua crítica. Mas eu acho que é isso, né? Tá respondida a pergunta e tá feita a ressalva. Aliás, esse vai ser um programa versus? Vai ser mangás versus outras mídias? Não, acho que não, né? Mas aí chama a atenção das pessoas. É ruim porque as pessoas de fora vão poder vir escutar o programa achando que a gente tá glorificando os mangás, né? E talvez elas encontrem isso se a pessoa parar de ouvir. Eu gosto do formato pergunta, né? Eu acho que a gente nunca vai encontrar um título tão interessante como O que matou o Battle Shonen. Então eu acho que o Por que Mangás é uma boa pergunta. Bom título, eu gostei. Por que Mangás? Leitura de e-mails do episódio número 55, estranho. Esse é o episódio 55 que a gente tá gravando. Nossa, eu tava parando de errar com isso. Voltei. Deu uma recaída. A leitura de e-mails é do episódio 55, mas é sobre o episódio 54. É de propriedade do 55, né? Exatamente. Tá, está dentro de... Que merda. Não tantos comentários, mas é mais ou menos entendível, né? A gente tá num enquadrado, nem todo mundo tem tempo pra ficar parando pra ler 3 one-shots, mas tava bom até, né? Tava bom. Eu esperava mais, mas faz parte da vida. Faz parte. A gente aproveita o que a gente tem, mas antes poderia me informar qual é o e-mail do Mangá ao Quadrado? O e-mail do Mangá ao Quadrado é o mangá ao quadrado por extenso, sem ponto, sem underline, sem nada, tudo junto, @gmail.com. Não temos nosso domínio próprio ainda. Ainda não. É para esse e-mail que as pessoas podem enviar a recomendação em áudio, estranho. É exatamente, a recomendação em áudio utilizada em programas múltiplos de 5, como o que tocará em breve, daqui a pouco, no final desse podcast. Uma recomendação do ouvinte, e aí o próximo é no 60, então ainda dá tempo de você mandar o seu. Se aumentar a frequência de envios, a gente aumenta a frequência da participação dos ouvintes, então podem mandar o quanto quiserem. Por favor. Inclusive, quem já mandou pode mandar outro, não tem problema. A gente repete com todo o prazer. Vamos lá, Slow, o report do Luiz Aleph, de Tetsugaka Letra. Você que recomendou, Letra, né? Que é aquele que ninguém leu ainda, acho que todo mundo nem deu uma ignorada. Desculpa. Mas é ótimo e ele fez muito bem de ler. Na verdade, eu já li antes da recomendação, mas é válido citar aqui. E um Slowpoke Report meu, olha só. Olha só. Eu falo que quando a gente vai ler a recomendação de alguém, eu vou falar que eu li. Então, primeiro falando sobre que eu li o que foi recomendado
pelo Will Cave, se eu não me engano, via e-mail, Double House. Li, gostei, é uma história interessante. É um volume só. Eu achei bem legal, que é bastante voltado pro diálogo. Não gostei da conclusão, porque não existe conclusão. Né? Tipo, acaba o mangá, tipo, acabou a história aqui, tá tudo bem. Mas, tá. mas fora isso eu gostei. Uhum. Li Metro Survive, que foi recomendado por e-mail uma vez, que eu não lembro exatamente quem, e alguém comentou no Mangatologia uma vez e recomendou também, eu não lembro quem é. Eu procurei no search e não achei. Eu lembro de vagamente terem falado aqui também. Mas eu lembro que falaram e eu li também gostei, 2 volumes, muito interessante. Ah, é? Gostou? Parece ser meio... Eu sempre olhei com meio... nojo desse mangá. Não, é bom. É meio antigo, assim. Você vê, tem uma pegada meio antiquada, assim, em termos de ritmo, mesmo de algumas abordagens. Mas a história é boa, é bacana. É bem bolada, é bem divertida. Beleza. E Gisele Além, que foi recomendada no escuro pra gente, né? A gente aceitou no escuro. Aham, eu não li ainda, tá aqui guardado. Eu li tudo isso na viagem. Eu levei no tablet, li. E Gisele Além é interessante. Ele é bem episódico. Ele é tipo um sketch dance na Renascença. Porque a menininha, a Gisele, quer ajudar todo mundo e tal. Mas é uma história interessante. Eu por si só, não sou muito fã de Slice of Life puro, assim. Eu acho interessante, mas eu não curto tanto quanto eu poderia. Mas eu achei legal, mesmo assim. Mesmo sendo esse Slice of Life bem puro, eu achei interessante. Foi uma boa recomendação, achei válida aqui. Legal. Partindo agora pro comentários do episódio em si, o Victor Vogado aproveitou que eu falei do filme de Naruto e recomenda o filme One Piece, filme Z. Eu não recomendei o filme de Naruto, só pra deixar claro, né? Acho bom lembrar. Mas ele recomenda, assim, o filme One Piece, filme Z. Eu cheguei a ver esse filme de One Piece. E é uma merda. É uma merda, mas é melhor... Não é melhor, mas é pelo menos... Não é tanto sobre amizade quanto todos os outros filmes de One Piece que eu já vi. Porque qualquer outro filme de One Piece na verdade, né? É só sobre isso. Amizade ganha de tudo, vamos lá, poder da amizade. E esse aqui ele tentou algo um pouquinho mais diferente. Eu dou pontos pela tentativa, mas eu não chegaria a recomendar pra ninguém. Ele tem umas cenas de animação muito boas, isso sim. É melhor que dinheiro bem gasto. É melhor que o Strong World. É diferente. Os dois são ruins. Eu não assisti nenhum. Sabe que eu dou uma foda pra esses filmes. Pra anime. Uhum. Não é nem pra anime, é pra esses filmes específicos. Que eu sei que é um mega de um filler e que não vai desenvolver história, não vai desenvolver personagem, não vai avançar enredo, não vai expandir mundo. Então, pra que eu vou ver? Não tem muito motivo de verdade. Lemos, né, que a gente pediu pra recomendar alguns one-shots, né, e aí o Lemos recomendou Abstraction, do Shintaro Kago. Que é bizarrão. Nossa, que é muito bizarro. Na verdade, foi a única coisa que eu li do Shintaro Kago, esse one-shot, e não é meu estilo. Eu analisaria, mas não é meu estilo. Eu gosto muito de Shintaro Kago. Ele tem uns one-shots mais engraçados e bizarros que eu já li. E esse Abstraction, ele é bem interessante, até num sentido tipo de ato sequencial, né? É uma coisa bem diferente de qualquer coisa, né? Muito experimental mesmo, né? Acho que a palavra é essa. E aí pra mim é experimental demais, esse que é o meu problema com ele. Mas é uma leitura interessante, pelo menos, vai. Não é uma recomendação de um passo além. Um passo pro lado, eu diria. E ele também pergunta se já lemos Kanojo o Mamoru 51. Esse nome é uma sacanagem, cara. No Ho Ho, que é do Zamaru Furuya, né? Porque a recomendação tinha sido do Furuya. Perguntou se a gente leu e tá na minha lista de leitura, ainda não li. Você já leu, Judeu? Eu li o primeiro volume. Eu achei interessante. Trata sobre terremoto no Japão, né? E já li umas coisas sobre terremoto no Japão e o Furuya não parecia estar desenvolvido para um lado tão diferente do que eu já li. Mas eu não terminei de ler, pode ser que seja bom. Até agora eu não achei tão impressionante assim. Não é o melhor mangá do Furuya até agora. Um volume só ali, só deixando claro. E aí você pausou. E aí dei uma pausa, um dia eu volto. Entendi, ele tá no on hold. On hold. Beleza, eu não li, vou ler um dia, mas não sei quando. Jéssica recomenda Hikon Shoutei,
Acho que é do Matsui esse mangá, né? Eu coloquei do Matsui, mas não tenho certeza, já ouvi falar. Olha, pelas imagens, tá com uma... É do Matsui, é do Matsui. É do Matsui, sim. Ah, então você também não chegou a ler esse one shot? Não, não li. Será que é bom? Você não leu também? Também não li. Pela primeira página não parece ser tão bom. Eu vou dar a minha opinião sincera aqui, mas recomendaram, eu vou dar uma olhada, assim. É, o one shot, né? É fácil de ler. Rafael dos Santos Tomás nos recomenda de one shot Tokyo Department War Memory, não sei. Memoir do Matsui também. Matsui, cheio dos one shots, nem sabia disso. Eu também. Eu sabia que ele tinha one shot, mas não sabia que tinha 2 que valiam a pena ser lidos, né? Pois é. E ele também cita Piercing, do Inoue, Takehiko Inoue, autor de One Piece, de Islandante. Eu acho que esse é o único mangá que eu não li do Inoue, não. Então, eu nem lembro de ter visto isso em algum lugar. Nunca tinha ouvido falar. Ah, não é tão novo. 220 dias atrás que lançaram a tradução. Ah, tá. Pode ser que tenha sido entre o meio termo de eu ter completado tudo. Não tenho certeza. Provavelmente eu vou dar uma olhada. Boa recomendação. Vamos conferir. Ele também comenta sobre Hotel. As interessantes passagens que o autor poderia até criar uma história sobre, se ele quisesse. Como os humanos que chegaram até o hotel, né? Por exemplo, aqueles humanos que vão com as bazucas lá no hotel. Imagina, cara, eu fiquei pensando aqui, imagina, podia ser uma história mó trágica de toda a luta dos humanos chegarem até o hotel e chegarem lá com um monte de arma e não dá nada, e não passar dá um furacão e matar todo mundo. Nossa, eu leria esse mangá, cara. E ele também pergunta por que o Louis se imaginou como uma criança negra se seus pais são brancos. Acho que a resposta é por causa do Louis Armstrong, né? Eu pensei que é por causa disso mesmo. Foi uma escolha interessante do autor, eu achei até. Não, é interessante, pra mostrar que transcende. Mas sim, eu acho que é a explicação mais lógica, mais simples. Louis Armstrong foi o cantor da música que ele colocou no começo. Justo assim. E é o nome dele também, né? Ah, sim. Do próprio Louis, tá certo. Você quer dar uma corrigida aqui na gente? Fala que quem preservou o DNA do filho do cientista foi o próprio Louis, na versão japonesa, na coreana, que a mulher dá uma de malandra e esconde o DNA. Boa escolha de deixar na japonesa o próprio robô ter feito essa escolha, né? Eu acho mais interessante do que a mulher dar uma de malandra ali. Eu não me lembro desse detalhe mesmo, mas a mulher deu uma de malandra nos dois. Mas um deles, o Louis que se convenceu a fazer, né? Tipo, a mulher, eu lembro que ela tentou nas duas histórias, levar o coisa lá. E nas duas o pai chegou e falou, não, vamos deixar. Aí eu não lembro não lembro exatamente o que aconteceu logo em seguida, assim, nessa pequena passagem, mas... E ele pergunta se foi só ele que pensou que o velho ia estuprar a menina em Island, quando ele levou ela pro buraco. Não, a Island é um mundo tão bonitinho, né? Tipo, não tem tão feliz, todo mundo é tão redondinho, né? Eu não imaginei isso. Nossa, não deve ter um bandido lá, né? Tipo um estuprador, né, na cidade. Não tem. não tem, todo mundo ali fudido. O que deveria ser o contrário, né? Devia ser uma cidade podre, né? Porque todo mundo passou por essa experiência traumatizante, né? Todo mundo devia ser infeliz, devia ser uma cidade cheia de lixo pra todo lado, um negócio meio cyberpunk. As pessoas que desistiam da vida, né? Devia ter uma alta taxa de suicídio em adolescentes, né? Porra, é verdade, né? Pô, sobe lá, pula na água e morre. É verdade, né? Como é que ninguém pensou em cometer suicídio pulando da água? Porque isso aí resolveria tudo, né? Ia ver que a água é rasa. Não, será que eles não tentaram ir pra água? Não, né? Porque a primeira tentativa já viu que... A primeira tentativa foi das meninas, né? Foi? Não tinha pensado nisso. Eu imaginei que eles sabiam que ali descia meio raso, só que, tipo, conforme for afundando, é que nem a praia, né? Tipo, vai indo mais profundo, vai ficando mais fundo. Eu acho que é assim, eu acho que era assim. Não achava que era tipo uma borda de uma piscina, sabe? Não, na minha cabeça isso aí é aquilo. Por isso que as meninas continuaram andando, não? Não, acho que não. Particularmente acho que não. Pra mim era tipo uma piscina rasa gigante, sabe? Eu acho que alguém teria percebido. Uma piscina rasa. Na minha cabeça era isso. Dá um mergulho ali e vai até a canela a água. Ninguém nunca pensou, né? Tipo, todo mundo falou, caralho, vai até a canela, vamos andando. Aí vai andando e chega numa outra cidade, né? Tipo...
Acho que não é isso não, viu? Tá, pode ser que eu esteja um pouco enganado. E já pra finalizar, o e-mail do Aleph Luiz Chaturanga sobre os one-shots, ele diz: eu curti muito esse podcast 54 de Hotel Island e esse one-shot do Shinsengumi. Hotel e Island são meus one-shots favoritos e foram eles que me reintroduziram a ler mangá. Olha só. Tem um one-shot que o Boichi fez, que é da mesma coletânea de Hotel, que se chama Present, e muito bom também. Eu também gosto, eu acho que é o segundo meu preferido dessa coletânea dele. Meu também. E tem aquele negócio que a gente até chegou a comentar na recomendação, que no final de presente aparece o hotel no fundo, né? Sendo construído, né? Sendo construído. Bem interessante. Então, bacana. E aí ele diz, né, que a gente falou sobre ser panfletário, ele diz que eu não senti nada de panfletário em Hotel. Muito pelo contrário, o tema sobre meio ambiente funciona como um cenário para as reflexões que o mangá causa sobre nossas existências e sentimentos como humanos neste planeta. E é algo que funciona perfeitamente. Que bom que todo mundo concorda que aquele cara no Mangá Update estava doido, porque, puta, ele criticou o mangá, toda a crítica dele era baseada nisso, que era panfletário. Eu acho que eu lembro vagamente desse comentário, mas é interessante esse comentário do Aleph, que eu não tinha pensado tanto nesse sentido de, não, tipo, de preservar a natureza, mas de uma visão do nosso, não papel, mas da nossa existência aqui no planeta, né? É bem interessante, não é ecológico, é quase... É filosófico. É filosófico, exatamente. Não é proteja a natureza, que senão o mundo vai ficar uma merda. Proteja a natureza, senão você some do mundo. Nesse sentido. É mais egoísta, né? Mais egoísta. Bom ponto. Fez pensar aqui. Agora, número do episódio 55. Já abriu a Wikipédia, não tinha muita coisa interessante, não. Eu não tinha aberto ainda. 55 é um número bacana, né? Tipo 5. 2 5, né? É o número de ligação direta do internacional pro Brasil. Olha aí, o Brasil mostra sua cara. Uma boa coisa. Nossa, eu achei mais interessante a Gazeta 55. É um jornal albaniano. Gazeta 55? Albaniano. O que tem de bom na Albânia? Nunca me ocorreu. Nossa, quais são os pontos turísticos da Albânia, né? Eu não tenho a mínima ideia. Na Albânia, né? Que língua eles falam na Albânia? Qual que é a capital da Albânia? Onde fica a Albânia? Não, eu acho que fica naquela zona tcheca. Leste europeu, né? Deve ser naquela confusão tcheca que tudo virou país agora. Nenhum é nenhum, né? Tá bom, vamos ficar com a Gazeta 55. Não, a Albânia, vai. Vamos fazer. Dar uma homenagem à Albânia. Depois daqui eu vou pesquisar alguma coisa sobre a Albânia. Eu abri aqui, ó. A capital de Albânia é Tirana. Ótimo. Oi, eu sou o Chaturanga e hoje eu venho recomendar o meu mangá favorito, Otoyo Megatari. Otoyo Megatari é um romance histórico e ao mesmo tempo um mangá seinen feito pela mangaka Kaoru Mori, na revista Fellows e Harta da editora Enterbrain, lar de obras como Gisele Allen. Ela já foi indicada pelo prêmio Taisho nesse ano, em 2013, começou a ser publicado em 2008 e está sendo publicado até hoje. O mangá trata várias histórias de vários casais de noivos no Uzbequistão do século XIX, era onde passava a antiga Rota da Seda, perto do mar Aral, que hoje já secou, não existe mais, e fazia parte do antigo Império Russo. E o mangá retrata a personagem principal, que se chama Amir Hergal, uma jovem de 20 anos, de uma tribo nômade, desposada com um garoto de 12 anos, que se chama Carlo. E assim ela passa a lidar com as diferenças culturais, os sentimentos entre ela e o garoto passam a se desenvolver, e ela lida com as expectativas de ambas as famílias, tanto a dela como a do garoto. Passa a se esforçar para encontrar seu papel na sociedade local e assim iniciar uma nova vida. É um mangá que se foca em romances invertidos entre os casais, ou seja, eles se casam primeiro e depois que o romance é desenvolvido, e consegue fazer um retrato nítido dos fatos e costumes dos povos da época sem misoginia.
de uma forma sincera e honesta. E esse mangá tem um traço impecável, mais evoluído que Emma e Shirley. É um traço típico da autora. Esse mangá não joga nada na sua cara. Todos os fatos que sobrevêm aos casais e a evolução destes acontece de forma natural e sem nada forçado, assemelhando assim um solanin de época. As personagens principais femininas são carismáticas e bem construídas, especialmente a Ami. Essa é a minha recomendação de hoje. Otoyo Megatari, que traduzido significa histórias de jovens noivos. É um mangá excelente, nota 10. Tem uma nota muito boa no Manga Update. Recomendo para qualquer pessoa, para qualquer um. Fui. Então tá aí, ó. Recomendação do ouvinte, a do Aleph Luiz, Otoyo Megatari, ou como eu conheço, a Bright Story, né? Uma história de noiva. Ah, você comprou a versão americana? Eu compro. Foi a primeira que eu comprei, que era uma qualidade superior, e aí que eu recebi aqui em casa e falei, caralho, mano, isso é um mangá? Essa capa dura? Parece que a versão americana é bonitona, né? Capa dura e tudo, nossa, eu não tenho, capa dura, costurado, as folhas, puta, é show. Quando eu recebi, eu falei, caralho, melhor mangá que eu já tive em versão física. Hoje em dia eu tenho alguns melhores aqui, mas esse é muito bom e a história é legal. Eu li ilegalmente e gosto muito de Otoyo Megatari, é excelente. Ele é bem slice of life também, né? Ele sai na mesma revista que Gisele Allen. E eles têm uma pegada bem parecida mesmo, né? Como tinha sido recomendado quando recomendaram Gisele Allen. Ele tem essa pegada bem episódica, bem slice of life, né? Só que ele tem esse mérito de ser num lugar diferente, né? Gisele Allen é num lugar diferente também, mas pelo jeito não aborda tanto isso, pelo que você me falou. Não é tão impactante. Mas o Otoyo Megatari explora assim, tanto em arte, né? Sim. Aqueles tapetes que ele desenha, as roupas, tudo, né? Muito bonito o mangá. Cultura, né? Que ele aborda toda a cultura daquela região, daquela época, os costumes, a forma como se desenvolve o casamento, a forma como interagem as tribos, as cidades. Tudo, é muito interessante, é muito bom. É bem um estudo histórico mesmo, misturado com o Slice of Life, né? Que tem o seu momento de reflexão, de conversar com as pessoas. Tem os momentos fofos também, é muito gostoso de ler, né? É muito legal, a leitura passa voando, porque é tão levinho, né? É muito gostoso de ler. Tem várias cenas sem conversa nenhuma, praticamente, né? Bastante explorando esse mundo novo para a maioria das pessoas, né? Tipo, eu não conhecia nem um pouco da cultura daquela região, daquela época, que eu nem lembro que região e que época que é. Nem eu sei. É na Rota da Seda, se eu não me engano. Não sei aonde, mas eu sei que é na Rota da Seda. Algum lugar na Turquia, sei lá. Na Turquia, não sei direito, acho que é na Turquia. Uhum. Mas enfim, é ótimo. É muito boa a recomendação, Aleph. Finalmente também, né, Aleph? Cara, vou te falar, não tem problema, né? O Aleph já mandou várias recomendações em áudio pra gente, mas a gente não pegou nenhuma porque não eram tão boas assim. Coitado. Ele mandou acho que umas 2 de one-shots, mas não eram tão legais esse one-shot. E ele mesmo, você mesmo mandou depois, o Aleph mandou pra gente falando, acho que as recomendações não eram tão boas, relendo aqui. não, mas fiquei até feliz quando ele mandou o Otoyo Megatari, porque é um mangá que dá vontade de colocar na recomendação mesmo. Sim, foi muito bem, acertou. E Otoyo Megatari, boa recomendação. Concordo. E agora só falta dizer até semana que vem, né? Agora não falta mais, então. Maravilha, até lá.